A mensagem de hoje traz alguns alertas. Temos estudantes aqui, em nível secundário, em nível acadêmico, professores. Somos todos cidadãos. A grande mídia tem feito o seu trabalho. E o Espírito Santo também faz o dele. Esses alertas que veremos hoje aqui são ferramentas de Deus para nós. Estamos juntos? No último domingo, o Espírito Santo e eu ministramos a vocês mensagem intitulada Imitadores de Deus. Contei-lhes que eu e minha esposa recentemente completamos 20 anos de casados e a mensagem se iniciou com a seguinte argumentação. Ainda que marcadamente a partir da Revolução Jacobina, ou Revolução da Esquerda Francesa, ou como comumente chamamos, Revolução Francesa de 1789, o caos ideológico tenha se instalado no Ocidente. E aqui a definição de Ocidente não é uma definição geográfica, é uma definição cultural. Ocidente é a parte do mundo que não tem por princípio de vida, de conduta, a doutrina islâmica. O que não for baseado em doutrina islâmica, ou seja, que for baseado em cristianismo, será chamado, ao longo dessa mensagem, mais uma vez, de Ocidente. Vou voltar. Ainda que marcadamente a partir da Revolução Jacobina, Revolução Francesa de 1789, o caos ideológico tenha se instalado no Ocidente, e haja no Ocidente várias tentativas de sepultar nossa herança ética e cultural judaico-cristã, ainda que haja uma tentativa de se sepultar o cristianismo por meio da revolução e da violência ideológica, ainda assim, boa parte dos valores que estão mantidos no Ocidente, valores tidos por tradicionais ou conservadores, no domingo passado eu utilizei a palavra conservador propositalmente com a acepção de algo não apenas que conserva uma maneira de agir, mas que preserva uma sociedade. Ainda assim, boa parte dos valores tradicionais ou conservadores do Ocidente são valores bíblicos. Disse a vocês que a manutenção desses valores é o segredo do sucesso do meu casamento e até do sucesso de casamentos de pessoas não cristãs no Ocidente, mas que, por estarem no Ocidente, por viverem a cultura ocidental, sofrem a influência de Jesus Cristo e sua doutrina. Em Cristo, nós fomos e somos lavados dos valores equivocados da existência humana. Cristo nos lava. Cristo nos liberta. A partir daí, nós entramos hoje em Imitadores de Deus, parte 2. E eu quero começar dizendo o seguinte: eu creio piamente na atualidade desta afirmação radical. A afirmação é: há uma tentativa em curso de se sepultar a doutrina de Cristo por meio da revolução e da violência ideológica. Mas a verdadeira Igreja de Cristo, temos aqui alguém que faz parte dela, que Ele comprou com o seu próprio sangue, como diz a Escritura, não morrerá, nem se renderá diante dessa revolução. A Igreja de Jesus Cristo permanecerá fiel a seu Senhor até que Ele volte. A igreja permanecerá. Faz 2 semanas, um informativo online chamado Gospel Mais publicou uma notícia intitulada, o título é grande, Jesus aparece para crianças e liberta cristãos presos pelo Boko Haram na África.
O teor dessa notícia, publicada há 2 semanas, ou seja, algo extremamente recente, leio agora para vocês na íntegra, olhando para essa notícia e entendendo que ela confirma a nossa esperança de que a verdadeira Igreja de Cristo perseverará até o fim. Para a gente entender, Boko Haram é um grupo terrorista islâmico que age no norte da Nigéria, país africano. Eis a notícia. Um testemunho emocionante marca como tem sido a experiência de fé de cristãos perseguidos por amor a Jesus Cristo, vítimas de grupos extremistas como Boko Haram, na África, que têm torturado e também assassinado ex-muçulmanos por entregarem suas vidas a Cristo. Pessoas que saem do Islã, no norte da Nigéria, na África, e pagam um preço altíssimo, por vezes até sendo mortas, por causa da sua fé. Segundo informações da organização Barnabas Fund, o novo ataque do Boko Haram sequestrou, olha só, 76 cristãos, incluindo mulheres e crianças, que permaneceram em um campo de concentração da organização extremista. 4 desses 76 cristãos, líderes no meio desses irmãos, foram forçados a deixarem a fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador, para retornarem ao Islã. Todos negaram negar a fé, eles não aceitaram negar. Todos negaram a oferta do Boko Haram e todos foram assassinados, os 4 líderes, a tiros na frente das suas famílias. As ameaças se voltaram então contra as mulheres do grupo de cristãos que tiveram os filhos ameaçados de morte, caso não voltassem todos, mulheres e filhos, para o Islã. Mas uma noite, tudo mudou, ou numa noite, tudo mudou. Veja, eu só estou contando uma notícia. Eu não estou ainda tecendo nenhum valor aqui, tecerei. Temos aqui alguém faminto pela verdade? Eu só estou dando uma notícia. Numa noite, tudo mudou, quando os filhos dessas mulheres disseram ter visto Jesus. Jesus apareceu para eles, para essas crianças, dizendo que tudo ficaria bem. Barnabas Fund disse que todos os 72 cristãos também tiveram, depois do que as crianças relataram, a mesma visão de Cristo. E Cristo, na visão para eles, tinha dito, ou teria dito para que eles confiassem, não negassem a fé e continuassem acreditando nessa frase que ele citou. Essa frase para nós é muito familiar. Ele dizia: continuem acreditando que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Permaneçam crendo nisso. Após se recusarem a negar a fé em Cristo, os extremistas islâmicos do Boko Haram pegaram as crianças e as colocaram num paredão para executá-las. Quando eles apontaram as armas, entraram em desespero, gritando: cobras, cobras! Alguns daqueles islamitas caíram mortos no chão. Outros saíram fugindo. Apareceu, não se sabe de onde, uma infestação de cobras. Um dos cristãos do grupo, na hora que ia pegar uma das armas que aqueles homens deixaram para trás no seu desespero, para atirar contra eles, uma forma de vingança, até pelos 4 líderes que já haviam sido mortos, ele foi segurado, um adulto foi segurado por uma das crianças. A criança disse: pare, você não precisa fazer nada. Você não consegue ver os homens de branco lutando por nós? Isso são notícias chegando da igreja perseguida.
250 milhões de cristãos pagam preço altíssimo pela sua fé hoje. Você não consegue ver os homens de branco lutando por nós. Os 72 cristãos, por causa das cobras, não foi por causa das cobras, foi por causa do Senhor, dono da criação, saíram ilesos do cativeiro. Atualmente continuam vivendo na Nigéria, mas foram para regiões mais seguras, para que todos eles continuem servindo a Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor que liberta. Aleluia! Aleluia! Ao mesmo tempo em que essa história real, esse testemunho é uma poderosa história de libertação para 72 dos 76 irmãos. É também uma história de Deus, preste muita atenção, permitindo o derramamento do sangue dos seus servos, mártires, para fertilizar o solo do mundo. Nos 4 líderes cristãos que foram mortos pelo Boko Haram, se concretizou uma possibilidade levantada pelas Escrituras em Hebreus, capítulo 12, verso 4. Uma possibilidade. Nele se concretizou. O autor aos Hebreus diz para os cristãos: ainda não resististes até ao sangue. Esses 4 resistiram até ao sangue. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Eles resistiram até ao sangue, combatendo contra o pecado. E o sangue deles testemunha a seu favor diante do trono de Deus. Haverá aqueles, portanto, que escaparão do martírio, como os 72 que o Senhor livrou. Mas haverá aqueles em que, na sua luta contra o mal, terão que derramar seu sangue. O que importa, de uma maneira ou de outra, é que o Senhor Jesus seja glorificado. Especialmente havendo em nossos dias uma tentativa em curso de se sepultar o cristianismo por meio da revolução e da violência ideológica. Valores bíblicos deverão ser resguardados. Tenho dito à minha esposa e à minha família frequentemente: enquanto eu puder falar a verdade neste púlpito, eu falarei. Isto se expressará na vida de todos nós, na defesa de valores ditos tradicionais ou conservadores no Ocidente. E nessa noite a gente precisa se lembrar de alguns desses valores que correm o risco de sepultamento. Um discurso popularizado do Ocidente é o da aceitação do diferente. Letras garrafais para a aceitação do diferente. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa sequência argumentativa. Esse discurso já está chegando pronto, fechado, para estudantes diversos, nos diversos níveis. Alguns desde o maternal estão sendo bombardeados com isso, até as pós-graduações em diversas universidades do Brasil afora. Esse discurso que está chegando pronto, fechado para análise, ele não pode ser submetido à análise. Ele é impermeável, ele é intocável. Ele traz consigo já algumas deficiências. Preste muita atenção nessas deficiências. Primeira deficiência: esse discurso se esquece que a ênfase na existência das diferenças populariza as diferenças e torna as diferenças coisa comum. A diferença enfatizada, a diferença reproduzida em larga escala, já não é mais diferença, mas status quo, coisa estabelecida em nosso tempo. Passa a ser o estado comum das coisas neste momento histórico. Isso já dá para ser percebido em diversas cidades brasileiras, nos quais há mais, aspas, diferentes que comuns.
Você está entendendo? O comum é ser diferente. Olha a mudança. Portanto, os iguais, os comuns, é que passam a ser os diferentes. Então você apenas tem uma migração no conceito, você não tem uma transformação social. O esquecimento de que a ênfase na existência da diferença populariza-a e a torna comum. Em segundo lugar, preste muita atenção. A fé cristã não é contra amar o outro, muito ao contrário. É cristão amar a todos, isso é cristianismo. O cristianismo anuncia amor, inclusive pelo e perdão para ele. Isso é cristianismo. Cristianismo não conhece amor seletivo, cristianismo conhece amor. A fé cristã, por causa disso mesmo, é contrária à ênfase na diferença. Porque isso descaracterizaria o humano. A propósito, quem estuda biologia, ciências nas escolas, tem que se deparar com uma coisa chamada taxonomia. A classificação dos reinos das espécies. E o que define uma espécie como espécie são justamente suas semelhanças, não suas diferenças. Traduzindo em miúdos, o discurso já pronto da aceitação imediata. Então você tem que aceitar imediatamente a diferença. Não pode ser feito nenhum tipo de avaliação. O discurso da imediata aceitação das diferenças é um discurso artificial, é antinatural, pois ele quer colocar em discussão o que é ser humano, ignorando as diferenças, quando na verdade o discurso deveria ser propor a aceitação irrestrita de todo ser humano, pondo-se em discussão as diferenças. Eu vou revisar isso. A fé cristã fala sobre amar a todos. A fé cristã é contrária, terminantemente contrária à ênfase na diferença. Porque o que caracteriza a raça humana são as nossas semelhanças. Imediata aceitação das diferenças é algo artificial, antinatural. Quer pôr em discussão o que passa a ser humano. Só que nem dá muito para a gente discutir isso. Isso não foi e nem será jamais definido por nós. A gente simplesmente entra na vida. A gente nem sequer escolhe nascer. O discurso deveria propor a aceitação de todo ser humano irrestritamente, em amor, sentando-se na mesa da discussão para avaliar as diferenças. Agora, por que avaliá-las? Se estranhamente as diferenças indiscriminadamente, ou um jargão que está sendo espalhado aí aos quatro ventos, o jargão da diversidade. Se estranhamente a diversidade passar a nos definir como seres humanos, e alguém quiser discutir as diferenças, inicialmente essa pessoa será chamada de preconceituosa. Mais tarde, ela vai correr o risco de perder o direito de ser tratada como ser humano. Porque ela cometeu um erro capital. Qual é o erro capital? Questionar a nossa pretensa humanidade baseada nas questionou o inquestionável. Se ser humano agora se baseia em diferenças, não se pode tocar nisso, porque corre-se o risco de sair da categoria ser humano.
Entretanto, o que atualmente tem sido tratado como nossas diferenças, e as diferenças que ainda estamos como raça humana por inventar, porque o ser humano é um ser muito criativo. A pergunta que a gente precisa fazer é: essas diferenças humanizam ou desumanizam a raça humana? Alguém buscar num igual a complementação, a cumplicidade, a unidade que precisaria ser buscada no diferente, nos torna mais humanizados? Eu estou falando em código. Isso é humanização? É isso mesmo? Em terceiro lugar, a superênfase na aceitação das diferenças, presta muita atenção, gerará a falsa ideia, e aqui a gente vai se debater com a Bíblia, a falsa ideia de que não ser aceito numa sociedade que supostamente, aspas bem grandes nesse supostamente, aprendeu a tolerar tudo. Vou voltar. A superênfase na aceitação das diferenças vai gerar, com o passar do tempo, a falsa ideia de que não ser aceito numa sociedade que supostamente aprendeu a tolerar tudo, vai gerar a falsa ideia de que é a retribuição merecida pelos intolerantes. Não ser aceito. Não ser aceito é algo que os intolerantes merecem receber. Intolerantes, leia-se cristãos. Porque, como nós vamos ver daqui a pouco, Jesus disse que o mundo odiaria a verdadeira igreja. É verdade? É a fala de Jesus. E se houver alguém que consiga mudar o que Jesus falou, nós vamos reinventar a fé cristã. Não conseguiremos. Numa sociedade que aceita tudo, é isso que eu estou dizendo agora nesse terceiro ponto. Numa sociedade que diz aceitar absolutamente tudo porque isso é demagógico, isso é falso. Numa sociedade que diz que aceita tudo, não ser aceito passará a ser problema da própria pessoa rejeitada. Ou seja, o cristão rejeitado será o único culpado por sua própria rejeição. Essa sociedade vai caminhar para um novo tipo de opressão, que eu vou chamar de a total radicalização da rejeição dos rejeitados. Isso fala para nós de martírio generalizado. Temos algum cristão aqui hoje? É essa a ideia. Pastor, mas o louvor estava tão gostoso. Puxa vida. Tinha que entrar nesse assunto, pastor? Sim. Porque muitos de vocês estão sendo bombardeados com mentiras. E se a igreja se calar sobre a verdade, quem falará a verdade? O mundo? Nunca. O conceito de verdade, nessa sequência lógica, irá se desconectar completamente da existência. A verdade vai passar a ser, olha só, o discurso aceito pela maioria. Isso passará a ser a verdade. O que a maioria aceita como verdade, verdade é. No dizer de Jesus, se nós fôssemos citar as palavras de Cristo sobre isso, Jesus diria algo assim, algo mais ou menos assim: isto será mais uma vez o mundo se impondo como verdade. E aí de novo precisará Jesus vir a nós, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
A verdade do mundo não é verdade em hipótese alguma. Enquanto para o cristianismo a verdade é uma questão essencial, é da essência do ser como Deus a definiu. Para o mundo, a verdade é algo sensorial, está intimamente ligado àquilo que é a minha maneira de ver. A verdade do mundo é aquilo que os sentidos, os 5 sentidos captam. O mundo ignora, por causa disso mesmo, porque os sentidos podem ser enganados, podem ser ludibriados, vocês sabem que até a visão pode ser enganada. A visão do mundo sobre a verdade ignora a possibilidade de dissimulação da verdade. A verdade do cristianismo é revelação. Diga comigo, revelação. E como revelação é algo que ultrapassa os sentidos, manifesta-se também neles, mas não está preso, ou não é algo que está preso aos sentidos. A revelação que vai para além dos sentidos, que leva em conta algo muito simples, e aqui eu vou fazer esse jogo de palavras proposital. Algo que é muito simples, a existência humana é complexa. Maniqueísmo foi um erro combatido pela filosofia, combatido pela teologia. Maniqueu foi um filósofo cristão do século III. Ele dividia o mundo entre bom e mal, entre Deus e diabo. Para Maniqueu, a matéria era má. O espírito era intrinsecamente bom. Hoje, nós estamos testemunhando o nascimento de um tipo novo de maniqueísmo. O maniqueísmo é entre corpo e mente. E de novo eu peço que você não se desligue. O que está acontecendo? A existência humana está sendo tratada como se ela fosse algo simples e não complexo, como se corpo e mente não fossem as duas faces de uma única realidade. Algo que a Bíblia chama, quando Deus sopra o fôlego de vida, o homem se torna alma vivente. A Bíblia chama isso de alma vivente, essa fusão que só se desfaz na morte. Algo extremamente complexo. Nós estamos testemunhando uma espécie nova de maniqueísmo. O meu corpo pode ser de homem, pode, mas eu posso me sentir um galo, desde que eu faça cocorocó. Por que não? Se eu me sentir galo, mesmo tendo o corpo de homem, eu não estou falando o que está sendo dito por aí. Vocês já sabem do que eu estou falando. Se eu me sentir galo sendo homem, eu devo ser tratado como galo. Ou seja, o que eu sinto sobre mim é o que me define. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo lógico. No passado, se alguém chegasse e dissesse isso perto de um psicólogo, ele já iria imediatamente encaminhar para um psiquiatra e de lá para um hospício. Isso é loucura. Isso é absolutamente insano. Ah, mas o meu corpo é um, o meu interior é outro. Não. Quem mentiu? Quem disse que há essa dissociação clara entre sua essência e seu corpo? Vocês são uma integralidade. Cuidado com isso. Isso é maniqueísmo lá do terceiro século. Isso é filosofia grega rejeitada pelo cristianismo. Os pais da igreja lá atrás combateram essa heresia. Estamos ressuscitando velhas mentiras. Quem está entendendo, diga amém. A ressuscitação de velhas mentiras. A mentira é, então, o que eu sinto sobre mim é o que me define, pouco importando o que o meu corpo diga que eu sou, ou quem eu sou. Só tem um problema, né? No nosso contexto atual, é melhor definir o que eu sinto sobre mim como aquilo que me dá prazer. Olha onde a gente vai chegar. E aí é um retorno ao velho hedonismo grego. Lá atrás a gente está
voltando para o 4º século antes de Cristo, para Aristipo de Cirene, a escola cirenaica. Para Aristipo, a felicidade é a busca do prazer e a diminuição da dor. O prazer do corpo é o que dá sentido para a vida. Isso é a escola cirenaica. 4º século antes de Cristo, heresia que Paulo combateu, heresia que todos os apóstolos combateram, que Cristo combateu. Todo mundo combateu isso. Agostinho de Hipona, um dos pais do cristianismo, combateu essa heresia. Mas na verdade, nós não estamos retornando ao hedonismo grego, porque ele já tomou nova forma na época da Revolução Francesa. Um herdeiro do hedonismo grego é o hedonismo libertino, que marcou a França no início da chamada Era Moderna e se espalhou pelo mundo. O que nós estamos testemunhando é o avanço das doutrinas libertinas. E eu dou o nome ao boi. Donatien Alphonse François de Sade, mais conhecido como Marquês de Sade. Um dos grandes referenciais teóricos para definir o atual discurso popularizado no Ocidente, o Marquês de Sade. Eu não vou falar muita coisa da biografia de Sade, de tão baixo que é. Eu não vou falar. Sade desafia, na época da Revolução Francesa, ele ficou preso um tempo na Bastilha. Ele desafia a concepção do mundo proposta, olha só, pelos 2 principais campos filosóficos da França pré-republicana. O que? O racionalismo, ele começa a negar a razão, e ele nega o pressuposto religioso. O Marquês de Sade era ateu. Oh, que surpresa! Caracterizado como um dos principais autores libertinos na concepção moderna de libertinagem. Nas obras dele, como livre pensador, Sade usava, e eu não vou citar, eu não vou discriminar aqui o que ele citava, mas ele usava coisas grotescas para criticar a moral estabelecida. Ele era contra os chamados bons costumes. E como eu disse que eu não me deterei nele, apenas vou indicar algo que fala muito para nós. Por causa de Marquês de Sade surgiu um termo médico, que é o sadismo. Ele é uma das grandes referências para a tolerância das diferenças no Ocidente. É o Marquês de Sade. Recentemente eu vi uma chamada para uma mensagem na internet intitulada Como Ser Cristão Sem Ser Religioso. E esse é um discurso que também se popularizou nas igrejas de um modo geral. Nós não sermos pessoas religiosas, mas sermos cristãos. Eu olhei para aquela chamada e me ocorreu algo. Eu disse, será que devido ao medo de serem taxados de religiosos, há aqueles que na verdade estão optando por deixarem de ser cristãos? Estão se tornando cristãos secretos. Estariam aderindo a um discurso oportunista, porque é um discurso oportunista, mercadológico, do tipo, ser uma igreja para quem não gosta de igreja. Ó, que lindo! Ignorando uma impossibilidade que Jesus cita nos 4 evangelhos, ou que é citada da fala de Jesus nos 4 evangelhos. Qual é a impossibilidade? Eu vou ler os textos. Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24, verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados. Agora diga comigo, odiados de todas as nações. Quem está falando isso é Jesus.
Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Marcos 13, verso 13. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Lucas 21, 17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. João 15, versos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. A impossibilidade revelada por Jesus nos 4 evangelhos é a seguinte: não dá para segui-lo sem ser odiado por todas as nações, ou seja, pelo mundo. Não dá. Seguir Jesus é pagar um preço. Não dá. Essa é a impossibilidade na fala de Cristo. A verdadeira igreja será odiada pela falsa. E elas coexistem e convivem. A verdadeira igreja será odiada pelo mundo que se diz mundo, mas ela convive, coexiste com ele. Não ser odiado pelo mundo é ser mundo. Esse é o dizer de Jesus. Temos aqui algum seguidor ou seguidora de Jesus? Tenso isso. Nós precisamos fazer algumas perguntas rápidas e respondê-las imediatamente. Haveria alguma coisa que a verdadeira igreja de Cristo odeia? A resposta é sim, o pecado, a mentira, a hipocrisia. Alguma coisa que ela ama? Há uma coisa que é a coisa que a verdadeira igreja de Cristo ama? Sim, Cristo e sua verdade. Quem odeia a verdadeira igreja de Cristo, no dizer do próprio Cristo, o mundo. Agora, tenha ele a aparência que tiver. O mundo parecendo ser igreja. O mundo parecendo amar a igreja. Ele não é igreja, mas ele é simpatizante dela. O mundo expressamente manifestando odiar a igreja. Nos 3 casos, o sentimento do mundo, no dizer de Cristo, é um mesmíssimo sentimento de repulsa. Qual o motivo desse ódio? Próxima pergunta. Qual o motivo? Por que o mundo odeia a igreja? No dizer de Cristo, qual o problema? O problema é que a igreja é um com Cristo. Ela reflete a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, o nome de Cristo. E como Cristo mesmo disse num dos textos que eu li para vocês, em Marcos 13, sereis odiados por todos por amor do meu nome. O mundo só permanece sendo mundo, porque na verdade, ele não rejeita primeiro a igreja, ele rejeita primeiro Cristo. E porque rejeita Cristo, rejeita a verdadeira esposa do Cordeiro. Por outro lado, enquanto o mundo, em todas as suas aparências, odeia a igreja, a verdadeira igreja. Eu não estou falando a falsa. A falsa igreja é amiga do mundo. Ela entra no mesmo discurso politicamente correto que o mundo. É a falsa igreja. A verdadeira igreja é odiada pelo mundo, mas olha só. Ela não retribui o ódio que recebe com ódio. A verdadeira igreja de Cristo ama a todos, ainda que odiada. Essa semana eu fui visitado por um pastor amigo. Ele me contou uma história real de um breve diálogo que ele teve há alguns anos, quando pastoreava na cidade de Angélica. Ele foi visitar, pastoreava lá, foi visitar um jovem senhor cadeirante. Fez essa pergunta para aquele jovem senhor: fulano, se Jesus Cristo operasse um milagre aqui, e você se levantasse curado dessa cadeira, o que você faria?
Resposta daquele homem: eu iria festejar, enchendo a cara e me relacionando com várias mulheres. Aí o pastor olhou para ele e disse: então, fulano, se assim você se voltaria para Deus, ou melhor, se nem assim você se voltaria para Deus, fica aí na cadeira de rodas. Aí esse fulano olhou para o pastor e disse: tá bom, pastor, não precisa me visitar mais. Esse foi o diálogo. Passou o tempo, aquele pastor foi pastorear noutra cidade. Um dia retornou a Angélica. Quando foi à igreja, deparou-se com aquele cadeirante em sua cadeira de rodas na igreja e disse: fulano, que surpresa, o que você está fazendo aqui? E o fulano respondeu: pastor, a gente precisa buscar ao Senhor, né? Eu creio que aquele pastor falou o que falou para aquele cadeirante. Esse pastor é um homem de oração, por amor, na esperança que ele se arrependesse da maldade do seu coração. E glória a Deus, a semente de alguma maneira frutificou. Alguém, distraidamente, não conhecendo nem o pastor, nem aquele homem, diria que o pastor foi mal. Só que Jesus já previu esse tipo de discurso apressado também. Em Lucas 6, verso 22, olha o que Jesus vai dizer: felizes são vocês quando os, vamos falar juntos? Odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus. Olha a fala de Jesus. E disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Você vai andar com Jesus, você vai amar o que Jesus ama e vai detestar o que ele rejeita. Aí o mundo vai olhar e vai dizer: nossa, você é tão mal. Tão intolerante você. Jesus já previu que isso aconteceria. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas que vão odiar, rejeitar, insultar e dizer que vocês são maus, porque os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Marca dos profetas: profeta que é profeta, denuncia pecado. Você não vai encontrar em toda a Escritura profetas que massageiam o ego. A proposta dos profetas não é essa, é libertação do povo. Eles são pregoeiros da verdade para que o povo seja livre das amarras, descubra a sua verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus. Essa é a mensagem profética. Temos aqui algum filho ou filha de Deus? É nisto que se baseia a nossa identidade. Não é no que sentimos, no que o mundo está dizendo por aí loucamente, não é nada disso. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com Judas. Judas só tem um capítulo. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou ler a partir do verso 17, fazendo algumas ênfases aqui. Estamos juntos? Amados, lembrem-se. Olha para o seu irmão com carinho, com amor, diga: não esqueça não. Lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram, olha só, Judas, há 2000 anos escrevendo isso. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Pesquise Simone de Beauvoir. Pesquise Juan Paul Sartre.
os grandes ideólogos desta loucura que estamos vivendo. O que eles propunham, na verdade? Eu não vou falar essas coisas aqui porque há criança no ambiente. Judas, lá atrás, inspirado pelo Senhor, dizia: lembrem-se, os apóstolos previram isso. Eles disseram a vocês que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês. Hoje, por incrível que pareça, há igrejas ideologicamente divididas, porque a mentira se alastrou como fogo na palha. Seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito Santo. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo. Mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna, que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham, e aqui eu quero enfatizar isso, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Nesses dias tenebrosos, tenham compaixão daqueles que vacilam. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia. Vamos falar isso juntos? Tenham compaixão, resgatem, tenham misericórdia. O que você tem recebido neste lugar, passe adiante. Não seja um poço, seja um rio. Deixa fluir a verdade. O mundo está sendo bombardeado com a mentira. Deixa fluir a verdade. Tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Vigiem. Entrem nessa guerra, resgatem vidas, anunciem a verdade, mas cuidem para não serem contaminados com a mentira. Compaixão, resgate, misericórdia, como imitadores de Deus, com temor. Amém.